Oi pessoal, tudo bom? Eu voltei aqui para finalizar a trilogia A Mão Esquerda de Deus com o último livro, O Bater de Suas Asas. Nesse livro, o Thomas ele já é um grande anjo da morte, que já foi anunciado para todos, que vai destruir a todos. O Redentor Bosco já conseguiu grandes partes de terra, reinados, para si, né? Nem como aliados, porque ele matou todos de vilarejos e reinos que ele conquistou. E o Thomas e o Henry e o Cleight, eles conseguiram fugir. Só que o legal desse livro é que ele começa com um prontuário médico do estado psicológico e mental do Thomas. A alma dele ruiu. Nenhuma criança aguentaria passar pelo que ele passou. Nenhuma criança aguenta matar tanto sem que isso não te atinja depois que você conhece o que é amizade, o que é amor, que as pessoas realmente valem alguma coisa. E é muito legal porque ele começa com... tem uma freira que está cuidando dele. E é muito legal essa relação que eles têm. Só que eles ainda estão em guerra, né? Agora o Bosco ele continua falando que o Thomas está do lado deles, que o anjo da morte teve que apenas se ausentar por uns momentos, mas que ele continua lutando por eles. E nisso ele continua tendo cada vez mais apoio de todos os redentores para fazer a carnificina e continua assim matando todo mundo. Enquanto isso, o Henry e o Cleight, eu não consigo soletrar o nome desse menino. Eles continuam fazendo as estratégias para que a cidade onde eles aceitaram recolher eles, né, esconder eles, possa ganhar algumas guerras contra os redentores. Afinal, foi o Thomas que escreveu toda a estratégia que os redentores estão aplicando em todas as cidades. Então, o Thomas é o único que pode contra-atacar, porque ele criou toda a estratégia. Então, ele é o único que pode fazer um contra-ataque para poder defender a cidade que acolheu ele, depois de ele ter fugido pela segunda vez do santuário. E dessa última vez, ele fugiu com vários outros redentores que lutam ao lado dele, né, que conheceram ele, tanto é que eram redentores que estavam indo para a forca, então é óbvio que vão querer lutar ao lado de Thomas, né? Só que o Thomas deu PT, é muito engraçado, é horrível, na verdade. Mas assim, é muito interessante ver como que o autor coloca toda essa situação, o quanto a maldade pode atingir o nível que atingiu Thomas, e mesmo assim ele ruim, ele não tendo consciência de nada, ele fraco, não podendo se mexer, porque ele está todo destruído por dentro, ele ter que fazer alguma coisa, porque ele sabe que ele é o único que pode salvar. Assim como ele é o único que pode destruir tudo se não fizer nada. E é interessante nesse livro porque no segundo livro ele aprende bastante o que é companheirismo, o que é amizade, o que é o amor, mas ele começa a se envolver muito mais com as pessoas agora nesse terceiro livro, apesar de toda a situação drástica dele. E o mais legal desse livro, como eu falei, ele tem toda a descrição... A descrição muito verídica, sabe? É palpável, você consegue imaginar completamente tudo que o autor descreve numa guerra. Então, é muito interessante ver como que o autor faz com que o Thomas ganhe batalhas, sendo que ele não está nem conseguindo respirar direito, tudo com a capacidade da amizade dos outros dois. Eu não vou contar o final, porque vocês precisam saber se ele conseguiu se curar ou não. Porque ele é uma criança. Por mais que aqui ele esteja, se eu não me engano, com 16 anos, é uma criança, né, que viveu horrores,
que tem toda uma situação e ele acaba descobrindo o que realmente são os antagonistas, qual é realmente a crença dos redentores. Ele descobre toda a verdade por trás de tudo. E o mais legal que acontece aqui no livro é que é como se isso tudo fosse escrito, tivesse sido escrito, e um arqueólogo achou esses 3 manuscritos, escreveu eles e faz um apêndice explicando o porquê escreveu. É muito da hora. É muito da hora. Eu comecei a ler também sem entender nada, porque começa com o prontuário médico do Thomas. E você não consegue imaginar que a alma dele vai ser quebrada tão facilmente, já que ele conseguiu se superar de todas as outras situações complicadérrimas que teve. Então eu aconselho vocês a lerem o final, né? Porque se vocês conseguiram ler os 2, pode ler o 3º, né? É muito bom. Eu gostei. Foi a primeira vez que eu consegui ler, né? Porque da outra vez eu consegui ler os 2 primeiros. Não achei na biblioteca esse último. Não é em todas as bibliotecas que você consegue achar esse último, O Bater de Suas Asas, tá? E é impressionante a estratégia militar que eles usam, a história por trás de tudo, a capacidade do Thomas interagir com as pessoas, de fazer o bem, de fazer o mal, e mesmo ele achando que não tem ninguém, ele poder contar com a amizade, que ele nem sabe ainda direito o que significa, né? Então o Cleixe consegue ter uma família, o Henry também, e eu não vou contar se o Thomas consegue ou não. Tá? E se vocês leram esse livro, ou se vocês têm algum comentário a fazer desse vídeo, escreve aqui embaixo, tá? Conta pra mim se você gostou do final. Eu achei que foi muito bem escrito o final, ele fechou todas as pontinhas soltas, deu um final para todos os personagens principais. Tem muito mais personagem do que eu falei nesses, né? Porque eu dei só uma sinopse bem resumida de todos. Tem os Matarazzi, tem o primeiro amor dele, tem a mulher que eu esqueci o nome agora, que é uma militar também, que ele se apaixonou por ela ter essa mente brilhante, que nem ele também, e que ele acabou matando ela também, por questões militares, porque o foco dele é sempre guerra, é sempre militar, é sempre vencer as batalhas, é melhor sacrificar 10 do que sacrificar 1000, e é um pensamento bem forte, mas é impressionante. Eu gostei muito do livro. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam também, se vocês gostaram do final ou não, se vocês acham que deviam ter mudado alguma coisa. Ai, o Simon, eu adoro esses personagens. Simon, que é o irmão da Arbel. A capacidade de evolução dele também é maravilhosa. E ele tem grande destaque nos 3 livros. Mas eu não falei muito porque eu quero que vocês leiam, que vocês possam comentar comigo o que vocês acharam, qual personagem que vocês mais gostaram de toda a trilogia, tá? Deixa seu comentário aqui, dá um joinha e se inscreve no canal, e até mais, até o próximo vídeo.